Boa tarde, hoje é dia 5 de novembro de 2021, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais e de maneira presencial hoje está aqui na escola os alunos Ana Júlia, Isaac, João Pedro Pereira, Felipe, Diego, Dione, Fernando, Cauã José, né? Vitor, Carla, Kaique, João Pedro Almeida e a aluna Mariane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes, porém, essa aula será gravada e postada no YouTube para que os demais alunos, no momento oportuno, possam assistir e compensar a ausência e o conhecimento que estão perdendo por não estar presente na aula de hoje. Se você não é meu aluno, mas assiste a aula pelo YouTube e gosta das aulas, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho e, sendo inscrito ou não, já deixa o like na aula se você gosta das aulas. Também deixe nos comentários o seu nome, a cidade de onde você é, para que a gente deixe um salve aqui para vocês na abertura das próximas aulas. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação, volume 3. Se você quer encontrar as aulas anteriores a essa, ou até, conforme o dia que você estiver assistindo essa aula, assistir às aulas posteriores a esta, na descrição do vídeo, na primeira linha da descrição, tem um link da playlist que estará organizada todas as aulas da maneira que elas forem sendo gravadas. Então, confere lá as aulas. O material é fornecido aos meus alunos de maneira impressa pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início então? Hoje, o nosso canal é youtube.com/Ricardo Henck. Hoje não tem salve para ninguém, infelizmente ainda ninguém deixou o nome nem o município nos comentários, então hoje não tem um salve aí. Então a gente dá o salve para os alunos que estão aqui presentes, que são sempre conosco aqui, né? Então um salve para a galera aqui nossa que está aqui presente na sala de aula, que eu já falei o nome de todos no início. Na página 90, fala sobre a situação aprendizagem 1. Na situação aprendizagem 1, trataremos das expressões algébricas, realizando operações e aprendendo como é possível utilizá-las para nos ajudar a generalizar uma situação, problema e então resolvê-la. Já encontrei um erro aqui. Essa aula é da situação aprendizagem 1, mas não é a parte 1, é a parte 4, é a quarta aula que nós estamos fazendo sobre ela, né? Então é a parte 4, certo? Então é a quarta aula sobre esse assunto. Plano cartesiano. Qual é a habilidade? A habilidade é a EF06MA0... Não, desculpe, é a EF08MA06. Resolver e elaborar situações problema que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Objetos de conhecimento. Valor numérico de expressões algébricas. Atividade 4, nós não terminamos na aula anterior, né? Nós fizemos até o 4.3, aí bateu o sinal, ficou faltando só um exercício para a gente terminar a atividade 4. Então, 4.4. Elabore um problema que envolva uma expressão algébrica utilizando o cálculo de área. Troque o problema com o de seu colega e depois confiram a resolução. Devido à pandemia, não dá para a gente fazer esse tipo de experiência. Então eu vou apresentar para vocês uma situação problema que eu elaborei e vou desafiar vocês a tentarem resolver, tá bom? Olha lá. Resposta pessoal. Vocês podem fazer um diferente depois, né?
um terreno medindo x de largura. Então eu vou tentar desenhar aqui para vocês imaginarem. Então a largura desse terreno tem um valor de x. E o comprimento dele é x ao cubo. Então são x vezes x vezes x. Mais 5. Então seria x vezes x mais 5. O comprimento dele. Isso mesmo. Ele quer saber qual é a área dele. Você vai falar, mas professor, não consigo saber a área. Mas vamos terminar de ler. Qual será a área dele se o valor de x for igual a 10? Ah, então é só eu trocar o x por 10. Ficaria um terreno de 10 metros de largura Por 10 e o comprimento... 10 mais Isso mesmo. Vezes. Aqui ó, o comprimento dele seria 10 vezes 10 vezes 10 mais 5. Numa situação dessa, aqui já está definido, 10 metros. E o comprimento dele? Quem eu resolvo primeiro, a soma ou a multiplicação? Multiplicação. Perfeito. Sempre a multiplicação primeiro, a não ser que tivesse entre parênteses alguma coisa. Então vocês vão fazer 10 vezes 10, pega o resultado, faz o resultado vezes 10, aí vai dar um resultado, aí se soma com 5. Aí, já achou a resposta. Então, o João Pedro já achou a resposta aqui. 10 vezes 10 dá 10. Será que é 1000? É 100? É 100, é isso mesmo. 10 vezes 10 dá 100. O professor está viajando aqui. Né? 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. 1000 com mais 5 dá 1005. Então, o comprimento desse terreno tem 1005 metros. Nossa, é um terreno bem estreitinho, né? 10 metros de largura e 1 quilômetro e 5 metros de comprimento. Qual é a área dele? Como que eu descubro a área agora? Vocês lembram como que descobre a área? Não lembro. Eu não estudava na época da área. Ah, você não estava tendo acesso na pandemia, né? É. Como que eu faço a área de um retângulo? O perímetro, eu somo todos os lados. Eu somo. A área é dentro. Isso, a área é a parte de dentro. É isso mesmo. Você já lembrou uma coisa muito importante. Como é que calcula a área de dentro? É muito simples. Você vai fazer esse vezes esse. Agora aperta o pause e vocês acham a resposta. 10.050. Nossa, de cabeça assim? Uhum. Vamos fazer a correção então. A área é lado vezes lado. Então vamos lá. Cadê a minha caneta? Tá ali. Aqui ó. Vitor, vamos lá. A área é igual a 10 metros vezes 1005 metros. 10 vezes 1005. Então 1005 vezes 10. Corta o zero. Vem aqui embaixo. 1 vezes 5. 5. 1 vezes 0. 0. 1 vezes 0. 0. 1 vezes 1. 1. Então aqui ó. 10.050. 10.050. E como que fica metros vezes metros? Quadrado. Metros elevado ao 2. quadrado, elevado a 2. Então, 10.050 metros quadrados. Sabe o que quer dizer isso? Se você fosse dividir aqui em 10 fileiras de 1 metro cada e 1.005 metros de colunas de metros, você ia ter, você viu? E você ia ter 10.050 quadradinhos de 1 metro por 1 metro. É. Imagine que você plantou grama em tudo isso aqui. E aí você passou cortando em 10 linhas aqui, assim, ó. 10 fileiras aqui. Em 1.005 colunas. Você ia tirar 10.050 tapetes de grama de 1 metro por 1 metro. É isso que é 1 metro quadrado. Então você ia ter 10.050 metros quadrados de grama. Você é louco. Né? Eu imaginava assim quando eu era criança. Para poder imaginar o que é 1 metro quadrado.
Já falei pra vocês que eu era meio retardado, né? Que eu ficava inventando essas histórias na minha cabeça. Mas não é bem retardado, né? Retardado, tem gente que pensa que retardado é pessoa retardado. Você já ouviu falar retardatário? Não. Na Fórmula 1, o retardatário é quem ficou pra trás e o primeiro lugar passou ele de novo. Então é quem tá atrasado. Então não era atrasado, porque eu inventava história pra eu poder memorizar. Então eu acho que eu era muito viajante. Eu viajava na maionese pra poder inventar história pra eu conseguir entender. E funcionava, eu entendia, né? E conseguia memorizar. Então eu sugiro que vocês comecem a viajar na maionese. Mas para inventar coisas na sua cabeça para vocês conseguirem assimilar a matemática. Tirar uma foto do professor assim na carteira. Não tenham vergonha de começar a inventar as coisas na cabeça de vocês para assimilar a matemática. Mas não é para inventar tipo assim, minha mãe mandou eu bater nesse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu vou bater nesse daqui. Tem gente que para aí, né? Aí que tá o errado, né? Mas como eu sou teimoso, eu vou bater nisso aqui. A mãe mandou, tá pro mandado, ó. A mãe sabe o que fala. Você vai bater no né? A mãe sabe o que fala. Daí tem que ser teimoso. Mas como eu sou teimoso, não tem que ser teimoso. A mãe mandou, tá mandado. Ó lá. É verdade. Vão nessas. Ó, tô falando pra vocês. Olha lá, resposta com a letra bonitinha aí. Põe a mãe pra assistir. A mãe vai falar que é verdade o que eu falei aqui. Põe a mãe pra assistir lá depois o vídeo pra vocês verem. A mãe duvidava, meu Deus, de falar que eu fazia lição online. Ela falou, você não faz nada. Eu mostrei pra ela as provinhas lá, que eu mandava lá. Depois se fala pra ela também que você viu, Lá na costa. É nada, você é participativo. O João, mãe do João Pereira, ele é bastante participativo, viu? Ele tá de parabéns. Não bata em mim, não. Não precisa bater nele, não. Então, olha lá, agora próximo. O tutelar vai ficar. Pior, depois que foi embora. Olha lá, próximo agora. Agora a atividade 5. Contexto algébrico. 5.1. Tá gravando a aula, será? Tá. Tá. Olha lá. Olha o WhatsApp. Esqueci de fechar o WhatsApp. 5.1. Em companhia de um colega de turma, só que não, escreva as possíveis maneiras de escrever os resultados para. Aqui eu vou apertar pausa e vocês vão pensar e escrever. Professor, mas eu não entendi. Pensa com bastante carinho aí. Não tenta deixar em branco. Eu vou fazer uma aqui, eu vou inventar uma aqui só para vocês verem e vocês terem um exemplo para fazer. Professor, mas e se eu errar? Não tem importância, você vai fazer a lápis. Se você errar, depois a gente vai corrigir. É errando que a gente aprende, tá? Então aqui, eu vou fazer aqui, o dobro. Eu vou escrever o dobro. Não, mas eu vou inventar um. O dobro o dobro de um número. De um número adicionado a sua quarta parte. Então vamos supor que tinha esse exercício aqui. O dobro de um número adicionado à sua quarta parte. Bom, esse número é uma incógnita. Qual letra que eu vou supor para ele? I. Beleza, vamos colocar o I. Mas por que I? Porque a letra, a variável ou a incógnita é do João Pedro e ele quis colocar I. Certo? Mas o Vitor quis colocar V de Vitor. Não tem importância, ele coloca V. Tá? Cada um coloca a letra que quiser. Como eu faço o dobro de um número? Vezes ele. Aí é o quadrado dele. O dobro? O dobro. É a metade. É o dobro. Mais uma vez ele. Mais uma vez ele. I mais I. Ou duas vezes I. Perfeito. Tá? O dobro de um número, duas vezes I, ou I mais I tá certo também. Eu vou usar o duas vezes I, tá bom?
2 vezes i é o dobro de um número. Adicionado. O que é adicionado na matemática? Adicionou. Adicionou. Qual é o símbolo que eu uso para adicionar? É o mais. Da adição, né? Mais A sua parte. a sua quarta parte. Eita, o que é a sua quarta parte? É simples. Quarta parte é uma fração. O que é a quarta parte de uma pizza? É uma pizza dividida em quantas partes? 4. 4, ótimo. Então é o número dividido em 4. Pronto, só isso. Ah, é? Só? Ó, em português tá assim. O dobro de um número adicionado à sua quarta parte. Então, ó, o dobro de um número adicionado à sua quarta parte. O seu número dividido por 4. Ah, professor, e se eu fizesse assim, o i vezes 1/4? Também dá. Porque 1 vezes i dá i. Embaixo do i tem o número 1. 1 vezes 4 dá 4. I dividido por 4 dá na mesma. Ah, será que dá certo? Se o número fosse 10, o dobro de 10? 20. Qual é a quarta parte de 10? Pega 10 e divide por 4. Pega 10 reais e divide por 4. 2,5. Então, 20 mais 2,5 vai dar quantos? 22,5. Certo? Vou usar a fórmula que nós fizemos. 2 vezes 10 mais 10 dividido por 4. 2 vezes 10 dá? 20. Mais 10 dividido por 4 dá 2,5. 20 mais 2,5 dá 22,5. Funcionou. Agora vocês tentem resolver a A, B, a C, a D e a E. 1, 2, 3, 4, 5. 2 minutos para cada um? 10 minutos para resolver esse exercício. Vou apertar pause aqui. Começando a correção. O triplo de um número. Eu vou pensar na letra N sempre, tá? Eu não lembro se eu coloquei N ou X. O triplo de um número. Então eu vou pensar no N. 3N adicionado mais a sua terça parte. N dividido por 3. Pronto. Só isso. Só. Olha lá. Ou, né? Ó, tá aqui a resposta aqui, ó. Tá aqui a resposta. Mas alguém pode ter feito desse outro jeito aqui, ó. 3 vezes N mais 1/3 de X. Que dá na mesma também, tá? Então as duas maneiras estão corretas, tá bom? Eu coloquei o I, na verdade, que era o X, eu coloquei o I na frente do 3. Ah, tá. Ó, outra coisa também. Pode acontecer isso. Pode acontecer isso também, ó. No caso, vinha a variável na frente do 3 mais N. Aqui é N, tá? N dividido por 3. A ordem dos produtos aqui na hora de multiplicar não altera, dos fatores não altera o resultado, tá? Também dá certo, tá bom? Tranquilo. Próximo. O cubo de um número. Já descobri que eu estou usando o X, então eu vou usar X aqui. O cubo é X vezes X vezes X. Ah, mas geralmente a gente representa X vezes X vezes X como? X elevado a 3. Mais 5. Ah, tá. X elevado a 3. Por isso que o João estava falando para mim, professor, eu tive dificuldade na letra C. Então eu já vou começar a falar para poder não ter essa dificuldade, João. É uma falha minha, por isso que você teve essa dificuldade. X elevado ao cubo, eu posso ler assim. X elevado à terceira potência. Quando eu falo x elevado a um número potência, é assim. X elevado à terceira potência é x elevado a 3. A quarta potência x elevado a 4. Se eu tivesse falado x elevado à terceira potência em uma aula anterior, você iria saber o que é x elevado à quarta potência. Então não é uma falha sua, é uma falha minha, que nunca falei isso antes. Tá? Então x elevado ao quadrado é a mesma coisa que x elevado à segunda potência. X elevado ao cubo
é a mesma coisa que x elevado à terceira potência. Então, x elevado à terceira potência, x elevado ao cubo é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu falar aí 6 e meia dúzia. É a mesma coisa. Então, x elevado ao cubo adicionado a 5. Mais 5. Só isso, professor? É o que eu fiz certinho. Certinho. Quem fez isso está correto. Ah, o professor fez errado. Não, aqui subiu, aqui está errado. Onde que está o erro do professor ali? É que você... Eu coloquei elevado ao quadrado. Aqui elevado ao cubo. Tá? Aqui elevado ao cubo. Próximo. A diferença entre o número elevado à quarta potência e seu dobro. Um número elevado à quarta potência. Diferença. Qual é o sinal que faz a diferença? Igual. Qual é a diferença de idade entre alguém que tem 10 anos e alguém que tem 11 anos? É mais. Menos. Qual é a diferença? Fala, responde para mim a diferença. É de 10. 10 anos e 11 anos. Qual é a diferença? De 9 anos. 10 anos e 11 anos. Ah, a diferença de 1. Um ano. Qual conta que se fez para fazer a diferença? De mais? Menos. 11 menos 10 deu 1. Então a diferença, você fez a conta, você só não conseguiu falar para mim. A diferença é uma conta de menos. Por isso que deu 11. Tá. É verdade. Você conseguiu achar a resposta, só não conseguiu elaborar para mim a conta. Então, a diferença é uma conta de menos. A diferença de um número elevado à quarta potência e o seu dobro. O seu dobro. X8. Como é o dobro do número? 2 vezes o x. Então lá, a diferença do número elevado à quarta potência e o seu dobro. O seu dobro é quem? O dobro do número que foi elevado à quarta potência. Então, x elevado à quarta menos 2x. Certo? Agora a letra D. O quadrado da diferença de dois números. Isso aqui é mais difícil um pouco. Presta atenção. O quadrado da diferença de dois números. Primeiro eu tenho que achar a diferença de dois números. Então vai ter duas variáveis. Escolhe duas letras para representar essas duas variáveis. F é uma. Não, X e N. E G. Então eu faço F menos G. E como que eu faço agora para achar o quadrado da diferença? Depois que eu achei a subtração, eu elevo ao quadrado. Mas eu tenho que colocar entre parênteses. Por que eu tenho que colocar entre parênteses? Porque potência tem prioridade na resolução de exercícios. Ele passa até na frente de multiplicação. Mas, como eu tenho que achar o quadrado da diferença, primeiro eu tenho que fazer a subtração. Então eu coloco entre parênteses. Ah, professor, mas eu achei estranho o F e o G. Não tem importância, você pode fazer isso aqui, ó. A menos B elevado ao quadrado. Eu faço a diferença entre esses dois números e elevo ao quadrado. Olha lá, A menos B elevado ao quadrado. O produto. O que é produto na matemática? É mais, menos, vezes ou dividir? Vezes. O produto é o resultado de uma multiplicação. O produto da quinta parte de um número. Como que eu acho a quinta parte de um número? É uma fração. A terça parte desse número foi feito como? Ele dividido por... Está lá em cima no exercício A. Dividido por 3. 3. Então, a quinta parte desse número é x dividido por quem? 5. Por 5. X dividido por 5 é a quinta parte. O produto da quinta parte de um número. Então, achei ele. Vezes o seu antecessor. Como que eu vou achar o número que é antes do x? O X, Y. O antes do x.
Se o x for 5, como que eu sei quem é antes do 5? Como que você fez na sua cabeça? Eu tirei... Tirou quantos? 1. Então, x menos 1. Pronto, só isso. Ah, professor, mas eu tenho que fazer o x menos 1 entre parênteses. Senão ele vai multiplicar o x antes. Lá, viu? Cheio de regrinhas, né? Chato pra caramba. Não é chato, é legal. Ah, vou cumprir, professor. Não, é que é uma das primeiras vezes, né? Depois que a gente começa... É que faz tempo que eu tô trabalhando com isso, entendeu? Tá bom. Se vocês começarem... Ah, faz tempo. Desde que eu comecei a programar computadores, né? Mas dando aula de matemática foi que eu me apaixonei mais ainda. Você não troca a matemática pra ser nenhum professor? Ah, por mais nada, eu adoro matemática. Hoje eu gosto da aula mais de matemática que informática. Tá gravando, não pode falar. Mentira. Depois você corta esse pedacinho. É verdade. Vamos lá, dá muito trabalho cortar. Dá nada, rapidinho. Ô, professor, tem que fazer uma vinheta, professor. Vamos pensar nisso depois. Eu sei fazer. Vai, ajude eu lá depois. Faça um carimbão assim marcado Ricardo Henrique. Beleza, então. Vai ajudar eu. Próximo exercício. 5.2. Ai. Um grupo de alunos recebeu como atividade extra classe, trabalho de casa aqui na nossa... O que é extra classe? Então, aqui na nossa região a gente não fala extra classe, a gente fala trabalho de casa. Extra classe é fora da classe, entendeu? É um trabalho de extra classe. A seguinte expressão algébrica para simplificarem. O que é simplificar? Presta atenção aqui, vou mostrar um negócio bem simples que faz tempo que eu faço e talvez vocês não tenham percebido. Simplificar a fração? Isso, simplificar a fração, por exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó. Quando eu falo lá, 300 dividido por 10, lembra que eu corto um zero em cima e um zero embaixo? É a mesma coisa que 30 dividido por 1. É uma simplificação, tá? Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Daí corta o zero e fica 1 por 3. Isso, 30 dividido por 1 dá 30, né? Agora presta bem atenção aqui, ó. Isso aqui é uma ótima oportunidade da gente ver como que funciona a simplificação na álgebra, com letras, com x, com y, com símbolos, né? Então, olha lá. Simplificarem e apresentarem a resposta posteriormente. Daí tá aqui a expressão, ó. 3 vezes, abre parênteses, x ao quadrado vezes y, vezes, fechou parênteses, né? Vezes, abre parênteses, x ao quadrado vezes y, fecha parênteses. E essa barrinha? Dividido, a barra é dividido. Ah, tá, esse aqui é colchetes, quer dizer que primeiro eu resolvo quem está entre parênteses, para depois resolver quem está entre os colchetes. E aqui tem depois dividido por x ao quadrado vezes y ao quadrado. Nossa, professor, como que eu faço isso? Você teria que fazer esse vezes esse vezes esse, depois faria esse vezes... Dá muito trabalho. Tem um jeito muito fácil aqui, que eu vou aproveitar a oportunidade para explicar para vocês. Vamos escrever tudo de um jeito simples aqui, ó. Vamos tirar todo mundo dos parênteses e dos colchetes. É uma fração, não é? Uma divisão? É. Então eu vou fazer uma divisão bem grandona aqui. Vamos escrever a expressão inteira. 3 vezes. X. Como que é o x ao quadrado? Tirando ele do quadrado, como que fica? X vezes? 2. Não. X vezes ele? Mesmo. Quantas vezes? 4. Não. 2 vezes. Isso. E o y? Isso. É só uma vez ele, né? Vezes y. Então, isso daqui é isso daqui. X vezes x, quer dizer x ao quadrado, vezes y. Esse vezes aqui, vem aqui agora. Vezes. X ao quadrado, é x vezes ele mesmo quantas vezes? 2. X vezes o x. Vezes quem? O y. Quantas vezes? Uma vez. Então, tudo isso daqui é isso daqui. Tá? Se eu quisesse representar de um jeito bonitinho, eu poderia fazer isso aqui, ó. 3 vezes. Quantas vezes o x tem na mesma linha? 1, 2, 3, 4.
Por quê? O João acho que já estava percebendo. Como eu tenho o x aqui igual, eu somo os expoentes. Quantas vezes ele tem? 4. 2 mais 2 dá? 4. Vezes o y. Quantas vezes o y está aparecendo? Com 2 em cima. Ele tem 1 aqui e 1 aqui. 1 mais 1 dá? 2. Vocês estão vendo que eu estou complicando, mas eu vou deixar um jeito mais fácil ainda. Vamos ver como que fica isso aqui agora? Como que fica isso aqui? X vezes ele mesmo. X vezes x. E do outro lado? Y vezes x. Y vezes ele mesmo. Bom, ele não ia mudar muito, fica ele mesmo, né? Fica x ao quadrado vezes y ao quadrado. Quando eu chego numa situação dessa, eu faço o seguinte: o 3 não dá para dividir por ninguém, eu deixo o 3 lá, certo? Vezes x ao quadrado dividido por x, não, desculpe, x elevado à quarta potência dividido por x ao quadrado. Quando eu tenho uma potência, João Pedro, presta atenção, quando eu tenho uma potência com a mesma base dividido por uma outra com a mesma base, eu mantenho a base, pego o expoente de cima. Qual é o expoente de cima? 4 e subtraio pelo expoente de baixo. Quanto que é? 2. Por 2. E aí eu vou fazer agora o mesmo aqui. O y não tem em cima e tem embaixo? Y. Qual é o expoente de cima? 2. Menos. Qual é o expoente de baixo? 2. Ah, professor, mas ficou confuso ainda. Calma, vocês vão ver. 3 vezes x. Quantos que dá 4 menos 2? 2. X ao quadrado. Vezes y vezes y elevado. Quantos que dá 2 menos 2? 0. Opa! Y elevado a 0. Qualquer número elevado a 0. Vocês lembram? Isso aqui eu acho que é só quem estava assistindo as aulas online. Você lembra, Mariana? Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. É uma regra. Qualquer número elevado a 0, o Felipe eu acho que lembra dessa aula. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. E 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Então 3x ao quadrado vezes 1 dá 3x ao... Pronto, está ali a resposta. É só aquilo. Só. Tem um jeito mais fácil, professor? Tem. Olha o jeito mais fácil aqui, ó. Tá vendo tudo isso aqui? Tá vendo tudo isso aqui que nós fizemos aqui antes? Olha o que eu vou fazer agora. Se algum dia bater desespero de vocês fazendo um concurso, um vestibular, um processo seletivo, você fala, calma, quantos vocês têm? 13? Vocês vão falar, calma, professor, nós estamos 13, 14 anos ainda, falta 4 anos, 5 anos para nós arranjar emprego ainda, para nós fazer 18 anos. Mas quem garante que daqui 5 anos vocês não vão querer arranjar um emprego num concurso e isso aqui não vai ajudar vocês? Não custa nada aprender já, né? Então bateu o desespero, não lembra? Vocês fazem isso aqui que nós fizemos aqui, ó. Isso aqui é fácil de lembrar, né? Deixa desse jeito aqui, cadê? Perdi minha... Aqui, ó. Deixar desse jeito aqui é fácil, não é? Que é só deixar. Aí você vem aqui e faz isso aqui, ó. Um x em cima, um x embaixo. Corta. Eliminou, certo? Um x em cima e um x embaixo. Cortou. Um y em cima e um y embaixo. Cortou. Um y em cima e um y embaixo. Cortou. Quem que ficou em cima? X. 3 vezes x vezes x. Opa! X vezes x é a mesma coisa que o quê? X ao quadrado. Achou a resposta. Facinho. Mamão com açúcar. Melzinho na chupeta, né? Por que você não fala isso pra nós? Olha lá, subindo a resposta do jeito bonitinho. É que eu falo pra vocês, matemática existe várias maneiras de resolver. Vou apertar pausa aqui e vocês façam os registros de vocês. Continuando. Página 94, é isso? 5.3. Em uma gincana de matemática, vocês não queriam gincana? Aí, ó. Uma gincana de matemática, cada candidato sorteou uma expressão algébrica. Gincana política. Em seguida, foram sorteados valores de x
e Y. O X e Y na apostila de vocês está em destaque aí, né? Eu vou dar destaque no meu aqui também. X e Y. Para que resolvessem suas expressões e ganharia a gincana quem obtivesse o maior número de rodadas vencidas, sendo que cada rodada vence o jogador que obtiver o maior resultado. Descubra quem foi o vencedor da gincana matemática, resolvendo as expressões algébricas abaixo. Então aqui, como nossa aula está meio curta, eu vou resolver junto com vocês aqui. Então presta atenção. Teve 5 rodadas, né? Então vai ter algum vencedor, não tem como dar empate, né? Porque no máximo aí alguém vai ganhar 3 e alguém vai ganhar 2, né? Se for bem disputado. Então vamos lá. Candidato 1. A expressão algébrica do candidato 1 é 2 vezes o x vezes o y ao quadrado. Vamos resolver como que ficou a primeira rodada dele. O x valia 4 e o y valia 10. Então 2 vezes, vou pôr entre parênteses, 4, que é o x, vezes o y, que vale 10, mas o 10 é ao quadrado. Primeira coisa, eu tenho que resolver a potência. Ela tem prioridade. Quantos que dá 10 ao quadrado? Ai. O que é 10 ao quadrado mesmo? 10 vezes 2. 10 vezes ele mesmo. 100. É 10 vezes 10. Quando é 10 ao quadrado, é 10 vezes 10. E aí temos quantos? 100. Então fica 2 vezes 4 vezes 100. Agora é todo mundo multiplicando, então ficou fácil. Quantos que dá 2 vezes 4? 8. Dá 8. 8 vezes 100? 800. Então, quantos que ele fez de ponto o candidato 1? 800. E o candidato 2? Vamos lá. O x vale 4. Mais... 4 ao quadrado, né? Mais 3 vezes o 4 vezes o 10 menos o y. Quantos que vale o y? 10. Resolvendo, primeira potência. Quantos que dá 4 elevado ao quadrado? 16. É 4 vezes 4, que dá 16. Então, resolvendo. 16 mais 3 vezes 4 12. Vezes 10 menos 10. Agora eu vou resolver a multiplicação. Copio quem não multiplica. 3 vezes 4? 12. 12 vezes 10? 120. 120 menos 10. Quantos que dá 16 mais 120? 136 menos 10? 126. 126. Quem ganhou a primeira rodada? Candidato 1. Candidato 1. Certo? Vou apagar e vou subir a resposta com a letra bonitinha lá. Então, na primeira rodada, quem ganhou foi o candidato 1. Segunda rodada. O x valia menos 2 e o y valia menos 5. 2 vezes menos 2 vezes menos 5 ao quadrado. Lembrando, primeiro resolva a potência. Menos 5 vezes menos 5 dá quantos? Menos vezes menos dá mais. 5 vezes 5? 50. Não, 25. Então, 2 vezes menos 2 vezes 25. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2? 4 vezes 25. Mais vezes menos dá menos. 4 vezes 25? 100. Ixi Maria. Qual foi o resultado do candidato 1? 100. Menos 100. Negativo. Ficou negativo. Vamos ver o candidato 2. Menos 2 ao quadrado mais
3 vezes menos 2 vezes menos 5 menos 5. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Mais vezes menos dá menos. 3 vezes 2 dá 6. Menos vezes menos 5. Menos com menos dá Menos. não, mais 5. Resolvendo agora, tem multiplicação aqui ainda, né? Tem. Então, mais 4, menos vezes menos dá mais 6 vezes 5 dá 30, mais 5. 4 com mais 30, 34 com mais 5, 39. Quem ganhou aqui? O candidato 2. Candidato 2. Ah, professor, mas o candidato 1 tem menos 100. Tá devendo 100. Tá negativo. Tá negativo. Enquanto isso, o candidato 2 está positivo. Né? Então aqui quem ganhou foi o candidato 2. Tá empatado 1 a 1, né? É. Ah, professor, mas o outro teve 800. Não, esquece. Não importa se ele ficou positivo lá atrás, né? Importa que cada um ganhou uma rodada. Terceira rodada. Eu tô torcendo O X, pro candidato 1. você está torcendo o candidato 1? O X vale 6. Então lá, 2 vezes 6 vezes o Y, que é menos 2 ao quadrado. Potência em primeiro lugar. Menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes 4 positivo. Mais vezes mais dá mais. 12 vezes 4 dá 48. Muito bem. Então o candidato 1 fez 48 pontos. Candidato 2. 6 ao quadrado mais 3 vezes o X. Quem é o X? 6. Vezes o Y. Quem é o Y? Menos 2. Menos o Y de novo. Quem é o Y? 2. Menos 2. Não esquece do sinal. Resolvendo. Potência primeiro. 6 vezes 6 dá 36. Mais vezes mais dá mais. 6 vezes 3 dá 18. Aqui é vezes menos 2. Menos com menos, não está multiplicando, está juntando. Menos com menos dá mais 2. Resolvendo multiplicação. Mais com menos dá menos. 2 vezes 18 dá 36. Opa! Eu tinha 36 positivos. Tirei 36, deu quantos aqui? 0. 0 com mais 2? 2. Quem ganhou agora? Candidato 1. Opa, candidato 1 ganhou agora. Ufa, disputado, hein? Ninguém toma a frente aqui. Não, o candidato 1 acabou de tomar frente. É, tomou a frente, é verdade. Falei bobeira. Quarta rodada. 2 vezes o X, que vale 11, vezes o 3, que é o Y ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Vezes 11, vezes 2. 2 vezes 11, 22. 22 vezes 9, vamos fazer aqui? Eu não fiz de cabeça. 9 vezes 2, 18, foi 1. 9 vezes 2, 18, com mais um que subiu, 19. Quantos que deu aqui? 198. Candidato 2. X vale 11. 11 ao quadrado, mais 3 vezes 11,
vezes o 3 menos o 3. 11 vezes 11, 121. 11 ao quadrado é 11 vezes 11, dá 121. Mais 3 vezes 11, 33. 33 vezes 3, 99. Menos 3. 121 mais 99. Então vamos lá. 121 mais 99. 9 com 1 dá 10. Foi 1. 3 com 9 dá 12. Foi 1. 1 com 1 dá 2. 220 menos 3. 217. 217. Quem ganhou? Candidato 2. Tá tudo empatado e ficou a decisão para a última rodada. Agora é a final, conhecida aqui em Guapiara como a nega, né? A hora que vai tirar a decisão, né? No truco eles falam assim, né? No bilhar? No bilhar também? Então vamos lá. 2 vezes o x é menos 7 vezes o y, que é 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Então fica 2 vezes menos 7 vezes 64. 2 vezes menos 7, mais vezes menos dá menos. Menos 14 vezes 64. Mais vezes menos vai dar menos. 14 vezes 64. Então vamos lá, 64 vezes 14. 4 vezes 4, 16. Foi o 1. 4 vezes 6, 24. Com 1 que subiu, 25. Mais, coloca a cruzinha em homenagem ao 4 que acabamos de matar. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. A aula de matemática violenta não vive matando os números aí. 6 com mais nada, 6. 5 mais 4, 9. 6 com 2, 8. Então deu negativo 896. Então o candidato 1 deu menos 896. Ih, não tem chance. Tá lascado, não? Vamos ver o candidato 2. Ganhou. X é o menos 7 ao quadrado mais 3 vezes o x. O x é o menos 7 vezes o 8 menos o y, que também é 8. Então vamos lá. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Menos vezes menos dá mais. 7 vezes 7 dá 49. Mais vezes menos dá menos. Eu coloquei mais ali, mas menos vezes mais vezes menos dá menos. 3 vezes 7 dá 21. Então dá menos 21 vezes 8 menos 8. Menos vezes mais dá menos. 21 vezes 8. 21 vezes o 8. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 168. Então menos 168. 49 que tira 68. Opa, vai ficar negativo, né? Mais com menos, faça uma conta de menos. Então 168 menos 48. 49, desculpe. 49. Não dá, empresta do vizinho. 18 que tira 9. 9. 5 tira 4. 1. 119, prevalece o sinal do maior. O maior é 168. Então ficou menos 119. Menos 8 ainda. Menos com menos dá? Mais. 119 com mais 8. 9 com 8 dá? 127. 127 negativo. Certo? Então, menos 127. Quem ganhou aqui? Candidato 2. Candidato 2, que devia menos, né? É. Então, candidato 2 venceu. Foi o campeão. Ganhou 3 rodadas. E, por fim, o último exercício tem, né? Tem. Atividade 5 tem? Tem 5.4.
5.4? Descubra qual a regularidade que existe na tabela a seguir e complete os espaços vazios. Escreva uma expressão algébrica que representa essa regularidade. Essa aqui eu vou contar para vocês que está acabando a aula, tá? Perceba o seguinte: 80. O que aconteceu para ele virar 41? Alguém percebeu? 80. Tirou 39. Não. Tirou 39, mas 40, pensa um pouco. 41. 80, se eu cortar na metade dá quantos? 40. Mas para ficar 41? Mais Mais um, ótimo. 50, corta a metade. Mais um? 40, corta a metade. Mais um? Tá, vamos resolver aqui. 18, corta a metade. 9, mais um? Calma aí, não saiam ainda. 102, corta a metade. 51, mais um? 52. E agora? 22,2, corta a metade. 11,1, mais um? 12,1. Qual é a fórmula? Pega o número, divide por 2 e soma mais 1. Olha lá. Certo? E lá tá as respostas. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Aqui nós terminamos a situação aprendizagem 1. Se gostou da aula, falou, Diego? Curtam a aula, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima aula. Terça-feira talvez seja a avaliação dos meus alunos, talvez não tenha aula ao vivo. Muito obrigado, até mais. Terça-feira tem jogo de bola. Ô, professor, Oi. a diretora não falou nada ali pra nós ir lá. Era o pegado.